Fala galera que acompanha a Mob Auto, vai começando agora mais um Que Vem Pra Pista, aquele quadro aqui do nosso YouTube em que a gente fala sobre segredos que ainda vão chegar ao mercado, ou então acabar com as fake news daquelas pessoas que falam de carros que vão chegar, mas de fato não vão. E o carro de hoje, bom, já falo mais sobre ele. Roda a vinheta aí, produção. E claro, antes de começar com todas essas informações, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque é por meio do sininho que você vai ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente faz, porque aí vai receber a notificaçãozinha lá e fica tudo mais fácil, tá bom? Curta, comenta e compartilhe esse vídeo com a galera, principalmente aquele seu amigo ou sua amiga que queira saber de um Renault Kwid elétrico, um novo Renault Kwid elétrico. Vou começar a falar dele agora, um flagra que apareceu, um flagra do site, na verdade do Instagram, Auto em Brasil, tá? Eles que publicaram em primeira mão. Esse Renault Kwid aqui, ó, estava rodando em testes lá em São José dos Pinhais, no Paraná, justamente onde a Renault tem fábrica, ou seja, um carro que está passando por teste, por isso que ele tem uma pequena camuflagem ali, e é um carro que deve chegar ao nosso mercado no futuro não tão distante e que tem algumas coisas justamente do Duster. O Kwid, mesmo sendo elétrico, não deixa de ser um subcompacto, ou seja, tem medidas mais comedidas aí em relação à carroceria, tá? Mas tem algumas coisas bem legais, que é, ele vai mudar de visual, tá? O que eu digo, o que eu quero dizer quando eu falo que ele vai mudar de visual? É que ele vai mudar completamente a frente e a dianteira. A gente vai ter, basicamente, o mesmo comprimento, mesmo entre eles, bem próximos ali, mas a gente vai ter a parte externa, né, visual, diferenciado. Na dianteira, mais ou menos com o conceito Bigster, que foi lançado lá fora, e até mesmo o novo Duster, o Dacia Duster, né? E na traseira tem algumas coisas do Bigster e do Duster também. Em relação ao que a gente vê no Kwid, a lanterna, claro, é toda diferente. E aqui, olha só, ela vai ser interligada por essa faixa preta, acabamento em black piano, ao que parece. Também tem uma certa camuflagem ali. No centro aqui, embaixo, na parte central, em cima, é por conta do novo emblema. Na parte de baixo é para esconder o nome do carro. Para-choque também tá novo, mas ali na parte do porta-malas a gente não precisa esperar por nenhuma novidade. Além dessa, porque além dessas que eu já citei, né, a parte do porta-malas deve continuar a mesma coisa, assim como as outras medidas devem seguir. Aqui vocês estão vendo o Dacia Spring. Spring é o nome do Kwid no mundo Dacia, tá? Então aqui a gente tem noção de como é o visual dele completo e é o visual que deve aparecer aqui no nosso mercado. Como vocês podem ver, a folha das portas continua basicamente a mesma. Aqui ele tem rodas um pouquinho maiores e deve seguir com 4 furações, como a gente já vê no Kwid elétrico aqui no Brasil. As lanternas no triângulo ali, ou no estilo Y, tá? Com a parte da ré mais central. E aqui, ó, aqui não dá para ver direito, mas vai encher na tela. Aquela barra que cruza e liga as duas lanternas tem a assinatura Dacia. Aqui no Brasil a gente deve ter Renault, porque é assim como ele é vendido. E aqui a gente tem uma base de como é a dianteira do carro, tá? Vai mudar um pouco, os faróis continuarão alojados aqui no para-choque, como a gente já vê. O para-choque vai ser um pouco diferente e nós vamos ter toda a parte ali do DRL interligada e também luminosa, o que a gente acredita que vai ter aqui no Brasil. Essa espécie de X, né, ou C, é o emblema da Dacia, que a gente deve ter o Renault já renovado. E é justamente no emblema que vai sair ali, que a gente vai abrir para ter acesso à porta de carga desse carro. Então continua basicamente como a gente vê, não muda de geração, a gente tem basicamente aí um facelift, como a gente gosta de dizer aqui no mercado. O interior deve mudar algumas coisas, tá? Ele deve ganhar uma nova tela, como vocês podem ver aí, e até mesmo uma nova interface, é o que a gente espera, porque a gente vê nos carros da Renault que a interface está um pouco mais defasada, seria legal que a gente tivesse uma atualização. Então uma tela nova com uma interface nova pode ajudar bastante nesse ponto. E ele também deve ter aqui, ó, um compartimento de 35 litros na dianteira, olha só. Então a gente vai ter o porta-malas traseiro basicamente do mesmo tamanho, mas vai ter 35 litros na dianteira aí para ajudar a levar uma carguinha a mais. Não é muita coisa, mas já ajuda aí no dia a dia. Aqui mostrando para vocês a porta, né, de carregamento, como eu disse, na dianteira, tá? E o que a gente pode esperar desse carro é que a gente tenha uma autonomia mais ou menos próxima do que a gente tem aqui no mercado. Lembrando, aqui no Brasil a gente tem o Kwid E-Tech mais potente, com mais torque e mais autonomia do que em outros mercados, e a gente espera que isso se mantenha, tá? Atualmente a gente tem 65 cavalos, 11,5 kgfm
de torque. Então um carro que a gente espera que pelo menos mantenha esse nível, embora a gente veja os seus concorrentes já, né, como o Dolphin Mini, já com mais potência, tá? E de acordo com o Inmetro, são 185 km de autonomia com uma carga só, tá bom? Lá fora, o Dacia Spring promete 183 em ciclo WLTP, que é o mesmo do europeu, mas é menos rigoroso que o nosso aqui do Brasil. Então, a gente tem que esperar, né? O ideal é que a gente espere que a Renault mantenha uma bateria maior e com mais capacidade para entregar mais autonomia aqui, principalmente para brigar com o Dolphin Mini, que vai ser a grande missão desse carro e que por enquanto ele não está conseguindo entregar o suficiente. Tá, Renan, mas o Kwid E-Tech com esse novo visual vem ao Brasil? Vem ao Brasil. E deve demorar? Não muito. Por quê? Porque diferente do Kwid convencional, que é fabricado aqui, o Kwid elétrico não é fabricado aqui no Brasil, ele vem importado para cá. Então, se mudou lá fora, então quando acabar o estoque do que a gente está vendo aqui no Brasil, que é vendido agora, a gente vai ter esse novo Kwid elétrico, tá? Então não deve demorar para vir, ou nesse fim de ano, ou no próximo ano, no primeiro semestre, a gente pode esperar por esse carro aqui. E esse pode ser o visual que vai antecipar uma próxima renovação visual do próprio Renault Kwid a combustão. Então a gente pode esperar até mesmo que ele tenha esse novo visual quando for ser atualizado. Ainda não há previsão do Kwid receber um novo visual, mas quando isso acontecer, e deve acontecer, o visual dele deve ser bem parecido com o que a gente está vendo aqui. Tá legal? E aí, o que vocês acharam do Renault Kwid E-Tech? O novo Renault Kwid E-Tech que está rodando no Brasil e que promete chegar aqui bem rápido contra o BYD Dolphin Mini. Tem boas sacadas, né? O visual eu achei bem legal, tem algumas coisas do Duster, como a própria lanterna, o jogo a vida dianteira de luzes e tudo mais, tem umas coisas bem legais, até mesmo porta-malas dianteiro. Diz aqui nos comentários o que você achou desse carro, o que você espera dele, se ele vai ser um rival à altura do BYD Dolphin Mini, tá legal? E bom, para você que já acompanha a Mobiauto, sabe, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a Mobiauto faz e tem que vir para a pista toda quinta-feira aqui no nosso canal, então não se esqueça disso, beleza? Falou! A primeira coisa que a gente pode reparar está justamente aqui na lanterna, que forma um triângulo, né? Triângulo não, um Y. Agora não consigo nem formar para vocês, mas basicamente isso aqui, ó. A gente tem ali dos dois lados, tá? É basicamente o que a gente já vê no Bigster e vê também aqui no Renault Kwid. Eu sou livre, já tava aí, né? Tá. Posso respirar agora, né?